A paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus. Hoje eu quero comentar um áudio aqui que uma pessoa me mandou, porque extraiu aí de um vídeo. Se trata de um desvio da obra da piedade da congregação. Aí falando que as pessoas pegavam as coisas que eram melhor para eles, né? Questões de roupa, ventiladores, digamos assim, que era para ser doado para o necessitado. Então colocou como que a piedade, ou seja, diácono, as irmãs da obra da piedade, pegassem as coisas que fosse melhor para elas. Eu amo pessoa, eu amo gente, amo gente. E peguei muita amizade. Sempre eu pego amizade com o pessoal do ministério também, né? Não sei se a posição minha, né, diante da sociedade, o ministério acaba nos abraçando mais. O que você acha, gente? É por causa da posição dela na sociedade? Que eles têm mais amizade com ela? Porque os pobrezinhos estão tudo abandonados, né? Pois bem, irmão, peguei muita amizade com um diácono aqui, com a família dele. E o que eu posso dizer para o irmão é que uma vez chegou umas coisas do sul, né, do estado, do sul daí de São Paulo. E no meio dessas coisas tinha uns tênis muito bom. Tênis, bolsa, óculos. Sei que nesse dia eu vi os tênis. De lá para cá Deus vem abrindo meus olhos. Aí, quando eu vi esses tênis, eu pensei que tinha sido o marido, o diácono, que tinha comprado, até porque ele é muito bem de vida. Rico do Nordeste. Provavelmente seja ele. Mas, apesar de muito rico, ele é aquele rico miserável com a família. Pois bem, o que eu posso dizer para o irmão é que eu lá com a irmã, né, conversando e tudo, e aí ela mostrou para mim o tênis. Lá em cima ela disse: olha, irmã, esses tênis aqui é igual ao do irmão, que no caso é meu esposo, né? Eu disse: é mesmo, é da mesma marca. Aí ela falou: pois é. O meu esposo tirou, irmã, do meio das coisas da piedade, veio junto com aquelas coisas da piedade ali, mas ele já separou, porque é como diz, né, irmã? Os pobres não sabem nem o que é isso. Então, para que mandar? Seres humanos, em todo o âmbito que você lida com isso, no seu trabalho, em outras denominações, eles são passíveis dessas coisas mesmo, de altas corrupções em seu coração. Então não é dentro da instituição que você vai achar que ali não vai ocorrer esse tipo de pessoas. Obviamente, ocorre e ocorre muito e em larga escala quando a denominação é grande. No entanto, há uma grande quantidade, e graças a Deus prevalece, de pessoas boas e de bom intento. Veja bem, não é porque é a congregação que isso difere das outras denominações, que lá não tenha corrupção, né? Que você vai sair da denominação porque você enxerga essas coisas e você vai encontrar tudo mil maravilhas em outras denominações. Tenho testemunhado nos últimos dias no convívio com pessoas e pessoas de outras denominações as mais altas e problemáticas atitudes de seres humanos. Não é porque saiu da congregação porque viu algo errado ou que erra na liturgia, no evangelho, na teologia, que carrega isso como heresia, muitas das vezes, que você não vai enxergar essas questões em outras denominações. E as atitudes que estão no coração humano, mesmo dentro de um ateísmo, pessoas ateu ou de outras religiões que não professam Jesus Cristo, tem pessoas boas que até cometem boas obras, né? Às vezes até mais do que um que se diz cristãos. Por isso que as obras não salvam, mas as obras são frutos do verdadeiro cristão, que aliás geraria, por obviedade, algo tão óbvio, deveria ser até maior do que quem não é cristão. Mas se dentro da instituição temos a problemática de alguém que fala, eles creem em salvação por obras. Ora, um lugar que para ser salvo
precisaria de obras, aí que essas coisas de pegar o que é para o próximo, pegar para ele o que seria para o próximo, isso não deveria existir, não é? Então contradiz um pouco a gente tentar ensinar, passar para pessoas, para a denominação que não se salva por obras, né? E ao mesmo tempo nós vemos pessoas fazendo esse tipo de atitude dentro de um lugar que assim eles entendem. Você imagina num lugar que diz que salvação não é por obras, que obras são frutos da nossa fé, e essas pessoas, então ela pensa, bom, então eu não preciso ter obras, né? Para me salvar, para me justificar para Deus. Então isso pode acontecer nos dois lugares. Não há o que impeça na congregação de Deus corruptos, não há o que impeça naquele lugar que diz que tem evangelho, que tem Bíblia, porque isso está onde? No coração da pessoa. A maldade, muitas das vezes, ela, mesmo que eu conheça o evangelho, que eu conheço, que Jesus disse que eu não posso fazer, porque isso seria roubo, usurpar, o que não é teu, né? É da igreja, é do próximo. A igreja somos nós, foi doado para a igreja, o corpo de Cristo. Você vai lá e retira o que era para alguém sem necessidade, sem estar precisando, né? Direcionado para alguém, você está num cargo que é para usar esses bens, esses materiais, esse alimento para o próximo. E você tira, isso é um roubo, né? Então, isso não impede que aconteça em vários lugares. O que é ruim é colocar isso como algo que é da denominação, porque assim faríamos com todos os lugares. Desigrejados, com outra denominação, até mesmo com o ateísmo, seja lá o que for, qualquer âmbito da vida humana criada por Deus. Então, se você direciona isso, você coloca dentro de ali pessoas que são boas, de bom intento no teu coração. Se você fala que eu vejo uma problemática ali em tal cidade, ali fulano roubou, tirou dinheiro do caixa da igreja, vamos supor. Tá vendo como que é? Tá vendo como que é a congregação? Olha lá, a pessoa dá o seu dinheiro, vai lá a pessoa lá e pega. Tá vendo? Não confia nos homens. É assim, ele vai lá e pegou lá dinheiro. Associa-se muito isso à instituição. E quando na verdade são atitudes humanas ali dentro. De homens que passíveis de corrupção. E você vai encontrar isso. Não é agora, não é amanhã, é sempre. É a tal fala real, verdadeira, que alguns dizem joio no meio do trigo, mas ao mesmo tempo não podemos nos precipitar em julgar dessa maneira, porque quem separará é Jesus Cristo. Mas você pode se imaginar isso dentro, né, que possa haver dentro da igreja de Cristo. Mas o que não dá para fazer é essas falas assim, que como se todos, porque veja bem, minha mãe mesmo foi da Obra da Piedade por longos anos. Um dos diáconos que as irmãs, a qual ela estava no grupo, ficou mais tempo, era um homem que eles não tinham o que falar dele, nem esse aqui da cidade, nem da cidade vizinha. Nunca ouvimos falar, muito menos tais atitudes, né? As pessoas se alegram com as bênçãos que recebem para doar para o próximo. Esses diáconos, muitas das vezes, se alegram com isso. Aliás, conheço o atual, não há o que se falar. São pessoas bondosas de coração, pessoas boas realmente. Eu não posso incluir tudo essa fala dessa mulher, que nessa situação que mandaram no áudio, como algo que é de praxe, que é de comum acontecer sempre. Sempre acontece e nunca resolve. A denominação, existe uma grande quantidade de pessoas, grande quantidade de número de fiéis, de membros, chame do que você quiser. Então, existe sim, dentro, pessoas maldosas, tanto no ministério de púlpito, tanto, né, tá enraizado no seu coração, nessas falhas, pecados, na verdade. E, agora, o irmão aqui mesmo, minha mãe conta, chegava às vezes tarde da noite, já tinham visitado irmãos, né, que necessitado, ela via alguém, até de outra denominação, às vezes que a família falava, que a família CCB falava, eles iam visitar e via a necessidade, e esse irmão, ele assinava o cheque, falava, né, assinava o cheque não porque existe o trâmite da administração, mas ele entregava o cheque para as irmãs e falava, vai lá e pega do bom e do melhor, não é para pegar coisa ruim, mas pega como se fosse para vocês, aquilo que vocês compram, né, e atendia a necessidade sem pensar duas vezes, sem falar não, vamos orar, vamos ver, né, vamos... Igual a minha mãe mesmo falou que teve questões de diácono que trabalhou que era assim. Às vezes falava para ele, as irmãs viam a necessidade, né? E ele falava assim, não, depois eu vou lá com a minha esposa, a gente vê isso daí.
né? Ou fala, eu vou orar aí, vamos ver isso daí. Ele sempre desconfiava. Teve situações de absurdos acontecer. Pessoas, por exemplo, passar fome porque tinham uma terra, muitas vezes estavam passando necessidade, passando um problema ali, né? Financeiro grande. Aí ele fala, ele tem terra lá, ele que plante. Então, essas pessoas existem, irmão. Existem. E não é a congregação que é assim, não é a Assembleia de Deus, não é a presbiteriana. Eu vou na presbiteriana, não vou achar ninguém assim, na Batista. Às vezes, irmão, é uma igreja bíblica, que eles falam uma igreja bíblica, que conhecem, tem estudo bíblico, tudo, mas a gente não pode colocar dentro de um balaio a questão humana, o coração humano, maldoso como que é, por conhecimento. Conhecimento gera sabedoria, muitas das vezes. Mas, se não cultivar o amor, não muda ninguém. Pode estar dentro de um lugar com uma grande quantidade de heresia, um bairro ou uma cidade da congregação, com pessoas que pregam aquilo que você não concorda, mas tem ali dentro pessoas muito boas. Quando vê o próximo caído, se compadece, ajuda a levantar, mesmo sendo aquela pessoa que você fala religiosa, digamos assim, porque foi ensinado dessa maneira. É isso aí, irmão, é isso que eu quero passar para vocês. Tenho visto, Deus tem me iluminado com situações, enxergado pessoas dos mais diversos tipos que você possa imaginar, dentro do meio do YouTube, tal que dizem meio da crítica. É um mundo que as pessoas ainda não estão sabendo aí. Eu ainda preciso aqui analisar como eu vou chegar até aí, porque eu sei que a gente perde inscritos, né? Mas eu espero que a cada um Deus revele também o conhecimento da verdade, que está acima de uma pessoa te falando que a denominação que você está errada. Isso é algo que você tem que ver também. Se você está bem assim, consegue levar a verdade de Cristo, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, tendo Ele como o único e suficiente Salvador, obviamente que você sabe que a denominação não salva. Você sabe que se você ficar fazendo obra, você não prova a sua fé para Deus que você merece salvação, mas elas têm que existir em você e que seja luz para o próximo, que ela resplandeça para o próximo. Se assim você se sente salvo pelo sangue do Cordeiro que te salvou na cruz, as obras elas vão acontecer. Mas creia numa coisa, não é porque você está aí dentro, né, que você está dentro de uma denominação, que você vai ficar julgando o seu vizinho, o seu parente, e não é porque você acha que está coisas erradas na denominação que você vai julgar quem ainda está ali dentro. Não tem como. São pessoas que passaram, seus parentes, seus vizinhos, aqueles que você sentou do lado do banco, e você vai se pôr num lugar e falar que estão dentro de uma seita, e falar que tem só heresias, até quando? Mesmo quando acertam? 1 João, capítulo 4, versículo 7. Deus é amor. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo para que, por meio dele, tenhamos vida. E nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como um sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. Essa questão aqui eu vou falar para vocês, sempre vou comentar algo aqui que está nas Escrituras para que firme as pessoas na fé e no verdadeiro amor de Deus, não em demasiada teologia ou raiva, ódio, uma maneira que você tem de pregar algo contra uma instituição e tentar você ainda, uma pessoa que normalmente está procurando uma denominação certa, que eu vejo muito isso por aí, tá ali indo, falando de algo, de algum lugar, eu recomendo tal lugar, colocando pessoas novamente em uma recomendação para algum lugar, aonde o próprio Jesus disse, nem aqui, nem ali, nem no monte, nem em Jerusalém, nem no monte, nem no templo, mas que seja em espírito e em verdade. Jesus não ficava ali conferindo as liturgias e as regras, tanto é que quando falaram para ele, tal pessoa expulsa demônios em seu nome,
né? Como se ele fosse lá falar, não, o que vocês estão fazendo? Isso já era um exclusivismo. Mas ele disse, aquele que não é contra mim, é por mim. Então, devemos pedir para que Deus resplandeça sobre toda a autoridade da igreja, seja qualquer denominação, para que se esclareça a verdade na mente humana, mas não colocar assim essas coisas, fatos humanos de pessoas com seus corações corruptos, como algo daquela comunidade. Ali você coloca pessoas boas, pessoas que batalham, pessoas amorosas, que ajudam com o coração bom, vendo o próximo caído, e você coloca como pessoas maldosas junto. Bom, esse é o vídeo de hoje. Espero que você se inscreva nesse canal, conheça o Instituto Medita Fé, o canal do Medita Fé, entra lá, né? Vê os vídeos, a proposta desse irmão, do irmão Juliano Francisco ali de Londrina. E seja bem-vindo tanto nesse canal, os novos inscritos. Paz e graça verdadeira e até o próximo vídeo.